quem é você? Com certeza, essa pergunta é muito fácil de responder. Você dirá o seu nome e é isso. Mas o nome que você carrega, ainda que expresse parte do que você é insuficiente para revelar de fato a dimensão mais ampla da sua identidade. Com certeza, existem muitas pessoas com um nome igual ao seu, que provavelmente têm o mesmo gênero que você tem e podem ter até nascido no mesmo dia que você nasceu. Existem outras coisas além da nossa identidade social mais básica que nos define como pessoas e como indivíduos. Tanto na antiguidade como nos dias de hoje, cada um possui uma história própria de vida. Essa é a história que eu classificaria como a história com H minúsculo. São as sucessões de fatos e acontecimentos que compreendem a exata extensão do tempo da nossa vida. Quando nascemos, como foi a nossa infância, o que fizemos na vida adulta, como terminamos a vida, enfim, informações básicas para se contar uma biografia. Entretanto, cada um de nós vem de algum lugar, ou seja, de um contexto maior. Não somos eremitas que vivem descolados de qualquer vínculo humano, pelo contrário, fazemos parte de uma família. Vivemos em um país e comungamos de princípios e uma forma de ver a vida e o mundo. O que nos conecta a uma identidade que nos define de forma mais ampla e completa é um outro tipo de história. Essa história com H maiúsculo. Desde que gente é gente, gostamos de contar histórias. Aliás, esse sempre foi o meio preferido das informações serem transmitidas entre as pessoas de geração a geração. E de alguma forma, as histórias menores a nível individual se conectam até o ponto em que tudo converge para apenas uma única história. É dessa história mais básica e ampla que eu quero te convidar a mergulhar. O filósofo Alasdair MacIntyre disse certa vez: somente posso responder à pergunta "o que devo fazer?" se puder responder à pergunta anterior: de que história creio que faço parte? Então, de qual história você crê fazer parte? Preciso dizer que em nosso mundo, essas grandes histórias, também chamadas de metanarrativas, estão presentes tanto nas manifestações religiosas como nas ideologias sociais e políticas. Todos acreditam em um tipo de narrativa que faz suas vidas terem algum sentido. Assim, o cristianismo não é único em falar dessa grande história, mas posso te dizer que o enredo apresentado pela Bíblia Sagrada é o mais coerente, que nos responde definitivamente sobre as questões existenciais mais básicas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? E por que estou aqui? Para além dessas questões que são nossas, temos a revelação maior. Quem é esse Deus que nos criou e que nos redime? A grande história das Escrituras nos conecta com Deus, estabelecendo nele a nossa razão de ser e existir. O dramaturgo cartaginense Plúbio Terêncio Afro, morto aos 26 anos em 159 a.C., era famoso pelas peças e comédias que escrevia. A estrutura básica de suas composições era dividida em 5 movimentos, ou também chamados de atos. No primeiro ato, temos a apresentação do cenário e das personagens principais. Em seguida, o conflito, ou seja, a crise ou ruptura no enredo é introduzido. Depois, o conflito é intensificado. Aí, a narrativa chega ao seu ponto clímax, ou ponto de maior tensão. Temos, então, a resolução, em que os problemas estabelecidos na narrativa são resolvidos e a história tem um final feliz. Essa estrutura não foi inventada por Terêncio, mas expressa da melhor forma o desenvolvimento de todas as histórias das quais estamos tão acostumados a ouvir e a contar ainda hoje. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, o Criador de todas as coisas, formou o ser humano para que junto com ele pudesse viver uma história, uma linda história. Tudo começa no ato da criação. O Criador montou um palco esplêndido, aquilo que Calvino chamou de o teatro da glória de Deus, para que junto com homens e mulheres ele pudesse performar o melhor de todas as peças.
Entretanto, algo muito grave aconteceu. Os atores coadjuvantes resolveram usurpar o lugar do personagem principal e toda a peça começou a partir dali a ganhar a sua própria e primeira reviravolta. O primeiro grande plot twist, a queda. Entretanto, o roteirista da peça, o criador, não perdeu o controle da situação. A história que se segue é a busca desse Deus pela sua criação e a restauração que ele propõe, entregando o seu próprio filho como resgate pelo dano feito, como redenção pela queda. Essa busca se tornou o próprio enredo, o próprio drama da redenção. Como em toda peça teatral, o criador, de forma muito sábia, desenhou uma sequência de atos que tem como fim a restauração de todas as coisas e a conclusão apoteótica, com tudo sendo refeito. Essa é a melhor das histórias. A história básica de todos nós. A história com H maiúsculo. O prazer que temos das grandes histórias não está na linearidade dos fatos. Se nada demais acontecer em uma narrativa, ninguém terá interesse nela. Estamos atentos ao cenário, aos personagens, mas principalmente à ruptura, à crise principal, ou às sequências de quedas que tornam necessário uma resolução. De acordo com as Escrituras, essa resolução que vem como um elemento externo à narrativa inicial é chamada de redenção. Deus, ao ver a queda da humanidade criada segundo sua imagem e conforme sua semelhança, no Éden, trouxe de si mesmo para o palco da história a salvação, a tal da redenção. E o que torna um enredo bíblico algo único é que esse ato se desdobra em uma história menor, em uma história dentro da outra. A história de uma família que é escolhida para que por meio dela todas as demais sejam abençoadas. Aliás, a pergunta como teria de ser trocada para o por quem. É aí que entra em cena o Redentor, Jesus Cristo. Jesus é a expectativa de toda a parte inicial da grande história, o Antigo Testamento. Jesus é o ponto climático e aquele que resolve o problema central de acordo com o Novo Testamento. Lesslie Newbigin disse, certa feita, a pergunta é se a fé que encontra seu foco em Jesus é a fé com a qual buscamos entender toda a história ou se limitamos essa fé ao mundo particular de religião e entregamos a história pública do mundo a outros princípios de explicação. Em outras palavras, o que nos faz tornar parte dessa grande narrativa de Deus com o ser humano é como entendemos Jesus, o personagem principal de toda a peça da glória de Deus, em conexão com nossas vidas em particular e em ligação a todo o povo escolhido e destinado à redenção. Esse é o ponto que nos faz entender toda a nossa vida e a totalidade da história. A grande história de Deus nos junta a esse elenco. Que coisa grandiosa, não? Nós testemunharemos ao vivo e em cores o final da mesma história que começou com a criação do universo, que teve uma virada com a queda de Adão e Eva. Estaremos juntos com Abraão, a quem Deus prometeu uma aliança de redenção, contemplando o esplendor da glória de Jesus Cristo, aquele em quem tudo se cumpriu e mediante quem temos a salvação. Sim, embora tenhamos todos entrado na história de Deus em tempos e épocas diferentes, no fim, todos estaremos juntos, não no camarote ou na plateia, mas sobre o palco glorioso da história de Deus, com Cristo à frente como seu personagem principal. Essa grande história também nos move a como podemos viver aqui e o agora, na perspectiva de Jesus. Temos assim uma missão de chamar todos os atores e atrizes coadjuvantes a se juntarem como nós na grande peça da redenção. Além disso, a missão redentiva que nos foi delegada por Jesus nos abre caminho para o fim de todas as coisas, quando o ponto final será posto, quando o próprio Jesus entrar em cena novamente. Aí as cortinas poderão se fechar, mas a história não vai terminar.
começaremos uma outra, em um novo cenário. Em novos céus e nova terra, viveremos a consumação, o grande fim que é o começo que será para sempre. Esse dia em que, fechadas as cortinas, outras se abrirão, e aí viveremos de fato o que todos os contos de fada nos teimaram em ensinar. Viveremos felizes para sempre. As Sagradas Escrituras nos apresentam uma única história, aquela mais básica, a tal da metanarrativa. Essa palavrinha complicada se refere a grandes histórias que moldam culturas e determinam valores sociais. De fato, a Bíblia não é um compilado de códigos legais como o Código de Hammurabi ou as leis das 12 tábuas do direito romano. A Bíblia é uma história, uma narrativa coesa, um grande quebra-cabeças a formar um único grande quadro. E esse enredo apresenta todos os pontos que o fazem ser a maior história de todas: criação, queda, redenção, missão e consumação. São os 5 atos narrados nas Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse. Mas espera lá, Gênesis nós sabemos que se trata do início de todas as coisas, e Apocalipse é a revelação de tudo o que ocorrerá no fim da história. Nós estamos no meio desses dois extremos. Isso quer dizer que, ao revelar ao seu povo a sua história, Deus também viu seu povo fazendo parte dela. E essa participação não é restrita aos filhos de Israel ou aos judeus que foram personagens das narrativas do Antigo Testamento. Nessa breve série, embarcaremos juntos na grande história. Essa história é a história básica de todos nós, de como em Cristo todas as coisas são reconciliadas nos céus e na terra. É a história cujo epicentro é o Evangelho, ou seja, o anúncio das boas novas da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa redenção. Não somente da nossa, mas de toda a igreja do Antigo Testamento, de todos os nossos descendentes que pela fé são inseridos à grande família de Deus. Sim, essa grande família que participa da grande história. Trata-se da única verdade pública. É a história que nos explica o quão miseravelmente nós nos tornamos e o quão graciosamente Cristo nos libertou e salvou. É o antes, durante, depois do Evangelho. Vamos voltar para a pergunta inicial? Quem é você? Bom, talvez sua resposta possa ser agora: depende. Como assim? Depende de quê? Bom, depende de qual história, de qual grande história você crê fazer parte. Então, vamos conhecer essa metanarrativa divina? Essa história que é a verdade a dizer quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? De acordo com Tim Keller, a grande narrativa bíblica da redenção cósmica é um alicerce decisivo para levar qualquer pessoa a restaurar o seu relacionamento com Deus. Por meio dessa série, meu objetivo não é recontar em detalhes todas as histórias que formam a grande história de Deus, ou descrever minuciosamente todas as peças que compõem o grande quadro da redenção. Quero te levar a entender que vivemos sim uma história, uma única história. Quero te convidar a perceber os atos que fazem parte dessa narrativa, qual é o ambiente, quem são os personagens e, por fim, como você pode participar dessa única verdade pública. Bem-vindo à grande história, essa história que é a única a apresentar nossa real identidade.